Se você é alfabetizador, educador, eu tenho uma sugestão de leitura muito legal que com certeza vai te ajudar a repensar a prática escolar da alfabetização. E a sugestão da leitura de hoje é este livro aqui, da Emília Ferreira, Reflexões sobre a Alfabetização. Esse livro, ele não é grande, é um livro pequeno, com certeza vai te trazer riquíssimos conhecimentos. Então, logo de início, eu deixo bem claro que esse livro, ele não vai trazer para você, leitor, nem um novo método e também nem novos testes a respeito da alfabetização. E sim, ele vai te trazer ideias para você repensar a sua prática escolar da alfabetização. E essas ideias, elas são os próprios resultados de pesquisa da Emília Ferreira. Pesquisas essas que ela realizou na Argentina, a maioria foi na Argentina, que foi onde ela nasceu, e também no México, tá ok? Então, logo de início, também, em relação aqui já à leitura, partindo da leitura, a Emília Ferreira, ela diz que em alguns momentos da história faz falta uma revolução conceitual. Acreditamos ter chegado o momento de fazê-la a respeito da alfabetização. Esse livro, ele tem 4 tópicos e dentro dele vai ter alguns subtópicos. O primeiro tópico é a representação da linguagem e o processo de alfabetização. E aqui dentro a Emília Ferreira ela vem falar sobre a escrita como sistema de representação, as concepções das crianças a respeito do sistema de escrita e as concepções sobre a língua subjacentes à prática docente. Então, gente, aqui dentro, a Emília Ferreira ela vem falar que a escrita ela pode ser concebida de 2 formas, como representação de linguagem e como código de transcrição gráfica das unidades sonoras. E para ela explicar todo esse processo, ela vem destacar as produções espontâneas das crianças, que são nada mais do que as escritas infantis, que a gente denomina como garaturas. E você, professor, você leitor desse livro, vai entender o quão é importante valorizar essas produções espontâneas das crianças e principalmente qual é esse valor para o processo de alfabetização dela. É muito legal esse livro porque, como ele é os resultados da pesquisa da Emília Ferreira, você vai encontrar as ilustrações do desenvolvimento da leitura das crianças, e isso justamente vai te ajudar a entender os 4 sistemas ordenados da escrita, que a criança começa no pré-silábico, depois ela vai para o silábico, depois ela vai para o silábico alfabético, até então ela chegar no alfabético. Outra coisa que eu destaco nesse capítulo ainda é a questão dos métodos. A Emília Ferreira, ela vem falar sobre os métodos que o professor utiliza na prática dele, seja método analítico, sintético, dentre outros, mas ela vai focar nessa questão dos métodos e vai dizer, professor, você tem que entender que o método, ele não cria conhecimento, ele vai te dar sugestões, enfim, mas criar conhecimento ele não cria. Muito importante é a sua prática e você, professor, precisa avaliar a sua prática, ou melhor, você precisa compreender quais práticas você está usando para inserir a sua criança nesse processo de escrita e como que essas práticas elas se representam no contexto escolar que a sua criança está inserida. Outra questão também é que a Emília Ferreira ela fala que a língua escrita é um objeto de uso social. Por que isso, né? Porque a criança, principalmente as crianças que estão inseridas no ambiente urbano, elas se deparam com a escrita em todo lugar, seja dentro, seja fora de casa, todo quanto elas vão ver leitura, seja usando o celular, né, ou usando outros eletrônicos, enfim, todo lugar. E aí a Emília Ferreira fala algo muito legal que existem mais escritas fora do que dentro da escola. E isso é outra questão que você, professor, precisa analisar, porque a gente sabe que a criança,
ela já vem com uma bagagem, né, de fora, vem de casa para dentro da escola. E você, professor, precisa avaliar se você está, de fato, observando esses requisitos e levando em conta na hora de começar o processo de alfabetização delas. O outro capítulo é a compreensão do sistema de escrita, construções originais das crianças e informações específicas dos adultos. Aqui dentro, a Emília Ferreira ela vem falar sobre essas construções originais das crianças, ela vai trazer informações específicas a respeito disso, além de algumas implicações pedagógicas. A escrita, ela não é um produto escolar, ela é um objeto cultural. Você vai entender o porquê que a Emília Ferreira fala isso, já dando seguimento naquilo que eu comentei anteriormente, essa ideia de que a escrita ela está em toda parte, a criança já tem esse contato muito antes de adentrar na escola. E aí, aqui dentro, como a gente está falando das construções originais da criança, você vai entender algo muito legal, que são alguns critérios presentes nessas construções originais das crianças. Critérios estes que são do próprio raciocínio da criança, são ideias dela mesma durante esse processo de escrita. E aí eu vou destacar, resumidamente, esses 3 critérios que ela vem falar no livro dela. O primeiro é o que é uma figura e o que não é uma figura. A Emília Ferreira vem falar sobre isso no sentido de que no raciocínio da criança, ela vai dizer o que pode ser lido e o que não pode ser lido. E essa ideia do que é uma figura e do que não é está relacionada. A outra é a quantidade mínima de caracteres, e isso está relacionado na quantidade de letras, para a criança dizer que aquilo pode ou não pode ser lido. O legal, a Emília Ferreira ela já destaca na própria leitura, que geralmente são 3 letrinhas. E aí você vai compreender de onde vem essa ideia infantil, que não se pode ler com poucas letras. E o último critério é a variedade interna de caracteres. Além da quantidade de letras, também a criança avalia essa questão da questão da grafia. Ou seja, não se pode sempre repetir as mesmas letras. As grafias elas têm que variar. Então, tudo isso são ideias próprias da criança, é do raciocínio dela, e você vai entender todo esse processo e qual a importância de cada critério. O próximo capítulo é o processo de aquisição da língua escrita no contexto escolar. O desenvolvimento tanto da leitura quanto da escrita começa muito antes da escolarização. E a Emília Ferreira vem falar algo bem legal, que precisa ser compreendido, que ela diz o seguinte: os educadores são os que têm mais dificuldade em aceitar isso, né? Em aceitar que esse desenvolvimento, tanto da leitura quanto da escrita, começa muito antes da escolarização. E isso é outro ponto que precisa ser analisado e que você vai entender justamente para te ajudar nesse processo de alfabetização das suas crianças. Além disso, nesse tópico também, ela vai falar o porquê que ela se preocupa tanto com esse desenvolvimento, que é justamente por conta do analfabetismo, que ainda percorre, né, na nossa sociedade, é um número muito grande ainda, e também o porquê que ela está mais atenta nas escolas públicas. E o último capítulo desse livro é o espaço da leitura e da escrita na educação pré-escolar. Né? Esse espaço maravilhoso, educação pré-escolar, momento em que há crianças que a primeira vez estão adentrando nesse espaço, de ter contato com os coleguinhas, e é um espaço muito lindo, sempre muito colorido, né? E aí você vai entender aqui a seguinte questão que a Emília Ferreira vem destacar. Deve-se ou não deve-se ensinar a ler e a escrever na pré-escola? Para chegar a essa conclusão, ela vai falar sobre o ambiente na pré-escola, ou melhor, principalmente sobre a sala de aula, as características, que tudo isso está relacionado para se chegar a essa resposta.
E também falar sobre a escrita nos mais variados contextos. Sempre voltando para essa ideia que ela sempre afirma, né, que tanto a escrita quanto a leitura, ela vem muito antes da escolarização, a criança já tem esse contato, então na pré-escola isso também ela vai levar em conta para chegar a essa resposta, se deve ou não deve se ensinar a ler e escrever na pré-escola, tá? Então, é isso, né? Além de todos esses importantes conhecimentos, a Emília Ferreira, ela também vai dar várias ideias, sugestões, né, pedagógicas que os professores precisam estar alerta, orientações para leitura, tudo isso para você compreender a sua criança e melhor ser o desenvolvimento dela para que ela seja da forma correta, para que ela seja alfabetizada, tá ok? Então é isso. Eu falei só um pouquinho sobre o livro, né? Tem muita coisa boa mesmo. E é justamente para te incentivar a ler ele, porque eu tenho certeza que essa leitura ela vai ser muito importante para você, professor, você que é educador, né? Você que alfabetiza as crianças, esse livro com certeza vai te ajudar. Para você também que está estudando, vai fazer seu TCC sobre alfabetização, também é uma ótima leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima. Tchau.